Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Sandro Fontes, bem-vindo ao nosso canal. E hoje inicia uma sessão de vídeos do nosso curso de teologia. Hoje nós vamos estar falando na primeira aula sobre a teologia do Antigo Testamento, tá bom? Nós vamos estar montando uma playlist aqui e você que é nosso aluno vai estar acompanhando as aulas aqui para estar fazendo. Você que estuda à distância, você vai estar acompanhando as aulas aqui, estudando com a apostila, com material na tua casa, tá bom? E você que ainda não é aluno e você tem vontade de estudar, entre em contato conosco, tá bom? E desde já eu peço para você deixar aquele like aqui no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque esse canal ele não somente eu vou estar postando as aulas, mas também vai ter várias informações na questão evangélica, bíblica, teológica, diversas informações, pregação. Então fique atento aí no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, deixa um comentário, qualquer dúvida, você também pode deixar um comentário aí para nós, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos estar iniciando a nossa aula. Olá pessoal, vamos lá. Então hoje inicia a nossa primeira aula da nossa matéria Teologia do Antigo Testamento. E você que já está estudando, você que está com material, fica acompanhando aí com seu material que eu vou estar passando para você aqui os tópicos e vou estar trazendo uma explicação melhor para você. E geralmente aquela pessoa que estuda em casa tem alguma dificuldade, né, está estudando sozinho, está lendo a apostila, então esse vídeo ele vai te ajudar a você compreender um pouco melhor. Está tirando as tuas dúvidas, está trazendo um esclarecimento. E se você tiver alguma dúvida, deixa os comentários aqui no vídeo ou você pode ter contato pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos estar falando da primeira matéria agora, das primeiras aulas. E hoje é a primeira aula, tá bom? A nossa classe presencial já está concluindo já essa apostila. E você vai estar acompanhando toda semana. Eu vou estar postando aqui no canal o vídeo, tá bom? Vamos lá, introdução. A teologia do Antigo Testamento, ela vai abordar os assuntos principais, tá, do Antigo Testamento. Ela vai estar abordando desde o princípio, vai estar passando pela era patriarcal, pela era mosaica e vai estar mostrando o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus no Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele é fundamental. Haja vista que, teologicamente falando, o Antigo Testamento ele não serve como base doutrinária para a igreja, porém, ele completa a Bíblia, né? Não tem como ter o Novo Testamento sem o Antigo, tá certo? O Antigo Testamento você pode estar pregando, ministrando, usando ele, porém, não podemos fundamentar a doutrina na igreja pelo Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, quando veio, ele deixou o Novo Testamento, uma nova aliança, tá certo? E o Antigo Testamento, ele vai contar a história da criação, ele vai falar da queda do homem, a gente vai ver nessa matéria. Ele vai contar o projeto de Deus, o plano de Deus para a redenção da humanidade. E a escolha, né, a constituição da nação de Israel. Vai contar a história de Israel e vai apontar sempre para a salvação. Porque o plano de Deus, desde o princípio, era do homem ter essa comunhão com Deus, quando ele criou, desde o princípio lá, o Adão. Porém, depois da queda, a gente vai estar vendo isso, que Deus ele sempre vem trazendo um plano de redenção para trazer o homem de volta a essa comunhão. E aqui na introdução, a gente vai ver que Deus usa de algumas formas para se revelar ao homem, tá certo? E Deus se revela através do sonho, através de visões, aparições e através da história. Principalmente no Antigo Testamento, os hebreus, os judeus, eles têm a cultura de passar a história de geração em geração. Então, todo o povo conhece a história, a criação, ele conhece sobre Deus através dos seus pais. Os seus pais têm essa função, têm essa cultura de estar passando para os seus filhos acerca de quem criou todas as coisas, como que se deu a queda, como é que se deu a libertação do Egito. Então a gente sabe que uma das formas de Deus se revelar para o homem foi através da história, tá?
e não é diferente até nos tempos atuais. Porém, Deus usa através da visão, através da revelação, através de aparição e através de sonhos, tá certo? Na página de número 3, a gente vai ver aqui os períodos históricos da teologia do Antigo Testamento. O que seriam esses períodos históricos? É onde vai começar a narrar, tá certo? Os grandes acontecimentos que marcaram a história. E eles são separados por fatos, né? A gente vai encontrar aqui o período dos patriarcas, depois a gente vai encontrar o período mosaico, que quando foi a liderança de Moisés, tá certo? E aqui nesse período, nessa era patriarcal, a história de Israel começa na era patriarcal com Abraão. Então a gente conhece essa história que inicia-se lá no Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, tá certo? Para uma obra. Deus chama Abraão e fala, ó, sai do meio da tua parentela e eu vou te mostrar um lugar. Porém, a gente tem o hábito de ouvir e de falar que Deus ele escolheu uma nação. Na verdade, Deus ele não escolheu uma nação. Deus constituiu uma nação. Porque o povo de Israel, o povo hebreu, não era nação. Deus constitui eles ao processo, tá certo? Deus escolhe uma vontade soberana de Deus. Por que Deus escolhe os hebreus? Uma vontade soberana. Ele escolhe os hebreus e ele traça todo um plano, um projeto, e sobre Abraão, Deus estabelece algumas promessas que a gente vai ver aqui. Deus coloca algumas promessas sobre Abraão, algumas bênçãos, e aí sobre Abraão está estabelecido a grande promessa, que de Abraão, através dele, viria uma grande nação, que é essa nação que Deus constituiu para que viesse ser povo dele. O Antigo Testamento, ele gira em torno do povo hebreu, do povo de Israel, porque Deus, desde o princípio, nós vamos encontrar quando Deus cria o homem, cria a mulher, Deus ele é um Deus de relacionamento. Então a gente vai encontrar Deus criando o homem e a mulher, a gente vai encontrar que Deus na viração do dia vinha para se relacionar com o homem, estar entre o homem. Porém, o pecado, a queda, fez a separação do homem com Deus. Porém, o desejo de Deus é estar sempre em comunhão e estar sempre com relacionamento com o homem. Só que não parte de Deus de não ter relacionamento. Parte de nós, do homem. Porque uma vez que o homem está no ato do pecado, uma vez que o homem está fora da presença de Deus, não tem essa comunhão. Mas Deus, como Ele é tão maravilhoso, um Deus tão amoroso, a gente não vai encontrar o amor de Deus expresso somente no Novo Testamento. Lá em João capítulo 3:16. A gente vai encontrar em toda a história. Porque você nunca vai ver o homem se voltando para Deus. Sempre Deus se voltando para o homem. Em toda a história. Você vai encontrar Deus levantando profeta, Deus levanta sacerdote, Deus ele levanta todo tipo de líder. Qual a intenção? De resgatar o homem. E o Antigo Testamento, a gente sabe que ele gira mais em torno de Israel. Porque uma vez que Deus escolhe essa nação, constitui essa nação, o desejo de Deus é que Israel permanecesse diante de Deus, permanecesse em comunhão com Deus. Mas muitas das vezes a gente sabe disso que Israel é uma nação que oscilava muito, né? Ora estava diante de Deus, estava servindo a Deus e quando dava um dado momento ela estava afastada. Por algum motivo se afastava da presença de Deus, muitas das vezes se contaminava pelos lugares que eles passavam, que eles iam peregrinar, eles acabavam olhando para as outras nações, para os outros povos e tinha esse hábito de pegar, sabe, o costume dos outros povos, né? Porém, a gente vai ver Deus sempre colocando diante deles o desejo de Deus. Tudo que Deus tinha de bom, de melhor para a nação, Deus sempre colocou ali para o povo, mas infelizmente o povo muitas das vezes esquecia disso, né? E isso não é diferente nos tempos atuais, né, irmãos? A gente vai observar que Deus, o desejo de Deus é que o homem viva bem.
A Bíblia fala em João 10:10 que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então o desejo de Deus é que tenhamos uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida sobre a proteção de Deus. Para isso, nós, seres humanos, precisamos permitir que Deus tenha o controle da nossa vida. Nós precisamos fazer de acordo com a vontade de Deus, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não parte só de Deus, tem que partir de nós também. Eu preciso querer que as bênçãos de Deus me alcancem, porque a gente vai falar aqui sobre bênção e muitas das vezes o mundo todo quer as bênçãos, o mundo todo quer os benefícios, porém, para tudo isso tem uma condição, não é verdade? Então nós precisamos ter esse entendimento que Deus ele quer o melhor para o povo, Deus quer o melhor para a nação, Deus quer o melhor para o mundo. Se não fosse assim, ele não teria enviado o seu filho. Deus enviou Jesus porque o desejo de Deus é para salvar a humanidade, né? Deus veio para salvar a humanidade. Agora, cabe o homem querer ser salvo, cabe o homem querer estar no centro da vontade de Deus, tá certo? Então, essa era patriarcal a gente vai encontrar aqui que inicia, né, em Abraão, que é conhecido como pai da fé, né? Por quê? Porque foi um dos homens que teve o maior testemunho de fé na Bíblia, no Antigo Testamento, porque fazer o que Abraão fez é difícil. Nem todos têm a capacidade de fazer, e Deus conhece muito bem e provou Abraão em várias formas e várias vezes, e Abraão deu testemunho de fé. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé, tá bom? Sem dúvida, Abraão ocupou um lugar de destaque no auge da revelação. Por quê? Porque hoje, eu costumo dizer que hoje, nós temos a palavra de Deus impressa, nós temos o Espírito Santo, nós temos diversas formas de Deus se revelar a nós e falar da sua vontade. Naquela época, Deus aparece para Abraão, fala com ele, ele ouve uma voz e simplesmente ele segue, ele obedece, ele acredita, ele crê naquilo, né? Então, é um homem que ganhou um grande destaque. Haja vista que ele iniciou nele a nação e foi um homem que teve diversas passagens. Para você ter ideia, Abraão foi um dos homens que mais ergueram o altar no Antigo Testamento, né? Então, Abraão ele nos dá exemplos de fé, de confiança, assim como todo homem, houve momento na sua trajetória também que ele acabou tendo alguns problemas, titubeou, mas num contexto geral ele foi um homem exemplar e ele é escrito, tá, na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 por esse motivo. Agora vamos lá, uma coisa interessante aqui, ainda aqui na era patriarcal. O texto avança na extensão desde a criação e descreve a tríplice tragédia do homem como resultado da queda. O dilúvio e a fundação de Babel. Então a gente vai encontrar aqui algumas tragédias que aconteceram, que foi a queda do homem, a desobediência, porque o grande pecado, né, o fato de um pecado ter entrado na humanidade, ter entrado no mundo, foi através da desobediência de Adão e Eva, que não era para ter provado do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porém, eles desobedeceram a Deus e aí a gente sabe que Deus abriu a legalidade, a morte física entrou no mundo, todas as concupiscências dos olhos, soberba da vida e todo tipo de pecado e sentimento contrário que não havia, passou a existir. E é tão terrível que quando você vai estudar, a gente vai ver isso mais a fundo na matéria de Pentateuco, que a gente vai estudar um pouco mais sobre o Gênesis, mas a gente vai ver que a queda, ela trouxe muitas consequências, e não foi só a separação do homem com Deus, que já foi uma grande tragédia, mas a queda, ela trouxe grande consequência para a terra física, para os animais, para a atmosfera, trouxe consequências que até hoje ela ainda tem efeito sobre nós. Então, a queda do homem, ela
você vai observar na história que a tendência foi crescer, infelizmente, né? O pecado foi multiplicando, foi crescendo e acabou culminando no dilúvio, porque chegou um momento que Deus observa a terra e Deus viu que não tinha como, né? A maldade, o pecado chegou à narina de Deus com um cheiro horrível e Deus resolve destruir a terra, destruir a raça humana, e quando ele encontra uma família que se enquadrava nos princípios de Deus, uma família temente que não se corromperam naquela época, e Deus dá ordem para Noé, que ficou aproximadamente 100 anos, um pouco mais, construindo a arca, porque Deus olhou e viu um homem que se colocava na brecha e falou, então está aqui a esperança, e Deus destrói, tá certo? E depois a gente vai encontrar também aquela degradação lá da Torre de Babel, que dentro disso eu observo uma coisa interessante, que na Torre de Babel, quando Deus dispersa o povo através das línguas e ele distribui cada um dom, um idioma para cada um, então não havia como eles se comunicar, permanecer junto, e cada um vai para um lugar. E aí Deus aproveita, ou Deus nessa situação, Deus ele consegue expandir o plano dele aonde as nações iam. O plano de Deus, ele foi para todos os lugares, tá certo? Aí aqui está dizendo, a palavra principal é bênção, repetida da parte de Deus. E eu quero te dar uma informação que a palavra bênção, ela quer dizer caminho para alcançar o objetivo. Então, bênção, ao contrário do que muitos pensam, não é o fato de eu estar em casa, ó, Deus prometeu uma bênção para mim, então eu vou ficar em casa e vou ficar esperando essa bênção bater na minha porta. Não, a gente vai encontrar na própria palavra de Deus, você vai ver que Deus ele ministra aqui em Gênesis, através de Abraão, Deus começa a ministrar várias vezes a palavra bênção e vai ministrando isso sobre todas as tribos, sobre os patriarcas, sobre os profetas, mas você nunca vai encontrar eles acomodados, em casa esperando. Eu sempre cito essa passagem, lá em Josué capítulo 6, quando Deus fala para Josué, entreguei Jericó na tua mão. Poxa, se você for olhar, você vai falar, se Deus entregou Jericó na minha mão, então não preciso fazer mais nada. Eu vou ficar esperando Jericó cair e eu vou até lá e vou saquear e vou passar. Não. Deus entrega Jericó na mão de Josué, porque sem Deus eles não iam conseguir, porque Jericó na ocasião era uma grande fortaleza, mas eles tiveram que fazer a parte dele. Então, quando nós falamos de bênção, a bênção é o caminho para alcançar o objetivo. Aquilo que é ruim para nós, aquilo que é impossível, aquilo que não tem condição, Deus faz. Porém, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu estou almejando uma bênção, se Deus prometeu uma bênção, você pode ter certeza que nós temos participação para que essa bênção seja concluída. Primeiro, permanecer fiel ao Senhor. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que muitas pessoas gostam de atribuir aquela bênção para si, muitos serão cabeça, não será cauda, estará por cima e não por baixo, emprestará a muitos e não tomará emprestado. Você vai observar no princípio do capítulo 28 que Deus fala para Moisés, olha, fala para o povo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Então percebam que para aquelas bênçãos alcançar o povo de Israel, para eles terem posse daquelas bênçãos, eles precisam atentar para a palavra de Deus e cumpri-las. Então, contextualizando, trazendo para nós, para eu alcançar as bênçãos do Senhor que estão contidas na palavra de Deus, eu preciso estar atento à voz do Senhor e ter o cuidado de cumprir a sua palavra. É isso. Porque aí eu vou ter condições, eu vou estar habilitado para ser abençoado por Deus, irmãos. Então, não é só querer ser abençoado, não é só querer a bênção ou não é só receber uma promessa. Porque quantas pessoas na Bíblia
receberam uma promessa e não alcançaram. Então depende de cada um de nós, tá certo? Vamos lá, meus irmãos, vou tomar um pouquinho de água aqui e você faça suas anotações. Se tiver alguma dúvida, você coloca aí nos comentários, tá bom? E já se inscreve, aproveita esse intervalo que eu vou tomar uma água, se inscreve aqui no canal, deixa um like, para que outras pessoas também tenham oportunidade de repente, o YouTube vai estar indicando para você, né? Vai estar sinalizando e você compartilha também com outras pessoas, tá? Até aí tudo bem? Vamos lá. Era mosaica. Deus, com todo o amor, delineava os meios morais, civis e cerimoniais. Então vamos lá. A era mosaica, essa era se deu através da grande chamada de Deus, uma das maiores histórias do Antigo Testamento, que se inicia no Êxodo, quando o povo hebreu está escravizado no Egito, e a Bíblia começa a narrar a história de uma mulher que se casa, tem um filho, e nesse período as mulheres, todos os filhos do sexo masculino seriam mortos, e aquela mulher tem o seu filho, durante 3 meses esconde, depois solta, e aí você conhece a história de Moisés. Moisés, ele fica criado no Egito por 40 anos, depois que ele mata um egípcio, ele foge, e aí ele passa mais 40 anos no deserto, tá certo? E o momento que ele estava ali pastoreando, estava ali naqueles montes, naquelas campinas, Deus aparece para Moisés através de uma sarça, e Deus faz um grande chamado para o homem que ia ser um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Até hoje Moisés, ele é tido como o maior líder do Antigo Testamento, é o grande legislador, porque foi através dele que Deus ele estabeleceu as leis, 103 leis e 10 mandamentos, total de 113. E então Deus chama, e depois de algumas negação de Moisés, Deus o convence e coloca Moisés para libertar o povo, que você conhece essa história. Aí nasce a era mosaica. E aqui está resumido, mas eu vou estar explicando para você que Deus ele delineava meios morais, cerimoniais e civis. Vamos lá. O que é moral, cerimônia e civil? Como eu falei no início, Deus ele constituiu uma nação. E você sabe muito bem que para uma nação ser constituída, ela precisa de alguns requisitos, né? E Deus, como é soberano, Deus na sua onisciência, ele já começa a trazer para aquele povo algo que precisaria. Primeiro, o que é moral? Aquele povo estava escravizado no Egito. O hábito deles, a cultura deles era o Egito. E Deus tira eles de lá, e através da peregrinação no deserto, Deus começa a mostrar para eles o que é moral e aquilo que não é moral. Então, se não tem nada estabelecido como lei, como regra, então não tem punição. Até a própria Constituição, a lei fala isso. Então, como que eu vou punir alguém? Como que eu vou exigir alguma coisa de alguém se não tem parâmetro, se não tem nada para se basear? Então, Deus ele começa através da lei, através das regras, através dos costumes. Deus começa a colocar princípios morais para a nação. Deus começa a colocar princípios cerimoniais. Porque Deus, ele, no livro de Levítico, você vai observar que Deus ele fala sobre as leis, Deus fala sobre as ofertas, de acordo com o tipo de pecado que a pessoa cometesse, ela deveria oferecer um tipo de sacrifício, um tipo de oferta. E Deus começa a falar também sobre as leis civis. Deus começa a colocar regra, aquilo que era errado, trazendo para nós aquilo que é crime e aquilo que não é crime.
aquilo que é injúria, aquilo que não é, aquilo que é errado, que não é. E Deus começa a colocar, existe uma regra, você vai observar lá nos 10 mandamentos, não mata, não rouba. Então, isso são leis civis. Por quê? Porque Deus começou a formar a nação e o povo vivia, irmãos, o povo vivia junto. Então, como que você vai... Moisés, ele era o grande juiz e ele ficava julgando a causa do povo, mas ele ia julgar a causa baseado em quê? Ah, isso está errado. Está escrito aonde? Quem falou que está errado? Então, Deus estabelece essas normas. Por quê? Porque o povo começa a ser constituído e Deus, na sua onisciência, no plano de Deus, era uma nação. Israel foi ser nação agora, mas lá atrás, há 3.000 anos atrás, Deus já falava que ele era uma nação. O povo de Israel era uma nação e para ser nação você precisa de alguns requisitos, tá certo? Assim como a nossa nação, nós temos aqui a Carta Magna, que é a Constituição Federal, e nós temos Código Civil, Penal, Trabalhista, enfim. Por quê? É isso que vai reger uma sociedade, é isso que vai estabelecer limites, aquilo que vai estabelecer regras. Em todo lugar, onde não tem lei, onde não tem organização, onde não tem uma liderança, vira anarquia. Isso em todo lugar, seja no núcleo familiar, seja numa empresa, seja na sociedade, em todo lugar. Precisa ter uma regra. Hoje nós temos como base de fé e regra a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos norteia. Então ela nos diz o que é certo e o que é errado. Por isso, uma das importâncias de examinar as Escrituras e estudar a palavra de Deus é isso. Porque as pessoas precisam saber o que é certo e o que é errado. Você vai descobrir aonde? Na palavra de Deus. Porque geralmente, na dúvida, nós fazemos errado. Então, não tem esse negócio, eu acho. Não tem essa. Né? Nós não temos uma cultura, né? A gente não veio de uma cultura judia. Não. A cultura do nosso Brasil é uma cultura afro. E salvo aqueles que nasceram em berço evangélico, mas a grande maioria veio de diversas religiões e diversos costumes no mundo e diversas práticas no pecado no mundo. E quando nós aceitamos a fé, nos convertemos, e aí a gente precisa saber o que eu posso fazer agora, o que eu não posso. E quem vai me orientar sobre isso? A palavra de Deus, tá certo? E depois a gente vai entrar aqui na era da pré-monarquia. Uma das partes da promessa de Deus que recebeu uma descrição detalhada foi a conquista da terra de Canaã. Então, uma das promessas que Deus fez, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, quando Deus chama Moisés, Deus fala, esse povo vai herdar uma terra que manda leite e mel, a terra dos heteus, do jebuseu, e você vai observar que literalmente a terra que eles herdaram era esse povo que habitava lá, tá certo? A gente conhece até a história quando foram os 12 espias e 10 trouxeram um relatório negativo, e Josué e Caleb falou, Deus prometeu, a gente vai tomar posse, a terra é nossa e ponto, tá certo? Então eles assumiram e tomaram posse. Vamos lá, na página 5, a gente já vai estar concluindo aqui essa primeira parte. No primeiro parágrafo diz, a história de Josué, Juízes e Samuel, aí até Samuel e Reis, são momentos significantes na história da revelação deste período. São usualmente reconhecidos pela maioria dos teólogos bíblicos de hoje. Então a gente vai encontrar aqui em Josué, a gente encontra a conquista de Canaã, Juízes, momentos difíceis. Por quê? Porque a gente vai ver que Josué foi um grande líder, foi o que levou o povo a herdar a terra, que cumpriu as escrituras, porém ele não deixa sucessor. Por esse motivo, na morte de Josué, entra o período dos juízes, um período sangrento, porque Josué não deixa sucessor, assim como Moisés. Moisés deixou sucessor, preparou uma pessoa para estar ao lado dele. E uma coisa importante que eu quero te falar, nós temos a obrigação, a responsabilidade de deixar um sucessor. Isso em toda a área da nossa vida. Se for no núcleo familiar, você tem que formar, educar o seu filho, criar o seu filho, para ele ser um pai de família, para ele ser uma pessoa responsável. Quando se fala dentro da igreja,
liderança eclesiástica, nós temos que atentar para isso. Porque vai chegar um momento que, se nós não tivermos esse cuidado, quem irá nos suceder amanhã? Quem irá assumir a liderança das nossas igrejas? Então precisamos fazer discípulo, precisamos deixar sucessores. Então, um dos grandes erros de Josué foi esse motivo, tá certo? E a gente vai encontrar também aqui, em Samuel e no livro de Reis, a gente vai encontrar um grande declínio de Israel. A gente tem um texto lá de 1 Samuel, quando fala que Deus fechou a madre Diana, e Deus é tão maravilhoso que Deus sabe de tudo o que faz, nós não sabemos. E você pode se perguntar, poxa, mas por que Deus fechou a madre Diana? Ana sofria tanto, Ana tinha tanto desejo de ter filho e aquele negócio todo, porém, você vai ver na história que os filhos de Eli estavam corrompidos. E eu penso que no plano de Deus, Deus já tinha uma pessoa para assumir o sacerdócio ali e colocar a casa em ordem. E foi no período exato, no período que Deus tinha estabelecido para que Samuel nascesse. E Samuel foi criado no templo do lado de Eli e exerceu 3 ministérios. Ele foi sacerdote, juiz e profeta. E é tão interessante para a gente concluir que Samuel foi criado dentro do templo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam corrompidos, porém Samuel não se corrompeu. Então, o que nós aprendemos aqui também? Que não importa se o mundo está corrompido, não importa se as pessoas que estão ao seu lado estão se corrompendo, faça você o que é certo. Nós devemos fazer a nossa parte, tá certo? Não temos que usar como argumento, o outro fez, eu posso fazer. Porque ele está errando e... Não, faça a sua parte, faça a diferença, faça como Samuel. Samuel foi um grande profeta, um grande sacerdote, teve o grande privilégio de ungir o maior rei da história de Israel, que foi Davi, ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, foi profeta, tinha escola de profeta e foi um grande homem na história. Por quê? Porque ele resolveu fazer o que era certo diante de Deus, tá certo? Depois da lei de Davi, não há avanço teológico. Neste período, Deus é revelado como santo, como Espírito Santo, como eterno. A vida de Cristo é mais precisamente predita nos sacrifícios e ofertas e no propiciatório. Em Josué vimos a conquista de Canaã. Então, entenda bem, aqui nesse período, a gente vai ver que muitas coisas que estão acontecendo também estavam apontando já para Cristo, já era o prenúncio, tá certo? A gente vai ver um tipo de Cristo, a gente vai ver uma tipologia. O que é tipologia? Um tipo de Cristo. Josué é um tipo de Cristo, José é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Porque eles já estavam apontando para aquilo que viria. Porque Deus, lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a primeira mensagem messiânica pregada por Deus, quando ele disse que viria uma pessoa, um filho, que esmagaria a cabeça da serpente. Então já estava o prenúncio anunciando que Jesus viria, que seria o único que tem a condição de vencer o diabo e trazer salvação para a humanidade. Então a gente vai encontrar nessas passagens, a gente vai encontrar um tipo de Cristo, uma tipologia, anunciando ali Jesus. Nos sacrifícios a gente vai encontrar, principalmente ali em Abraão, Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, a gente vai observar ali que Deus pede o melhor que Abraão tinha e Deus envia o melhor que ele tinha no céu, que foi Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, que Deus abençoe. Nós estamos terminando aqui a nossa primeira aula dessa matéria, tá bom? Tirem as suas dúvidas, enviem aí nos comentários. Podem mandar mensagem também pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui o link do WhatsApp aqui nas descrições, tá bom? E você vai acompanhando toda semana. Eu vou montar uma playlist aqui no canal para estar colocando nossos vídeos e você está assistindo as aulas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.